Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que traz a academia até você. E hoje nós temos aqui a presença de dois colegas, do professor Emerson, do Alex. O professor Emerson Seixas, ele é professor tutor do curso de GPI Logística à Distância. É formado também em GPI, que é Gestão da Produção Industrial, e pós-graduado em Engenharia da Produção. O Alex, aqui à minha direita, é o nosso aluno EAD, né, Alex? É também formado em GPI e atualmente é graduando em Engenharia da Produção. Bem, nós trouxemos aqui o professor Emerson e o Alex para conversar com a gente, para falar para a gente sobre a premiação do Banco Santander, né, do Prêmio Santander Universidade, que é a maior premiação acadêmica universitária do Brasil, né? E eles tiveram aí o prêmio, né, do vencedor da categoria Empreendedorismo. E, inclusive, trouxeram aí pra gente o troféu que vocês receberam, né? Exato. Mas nesse primeiro momento, antes de falarmos aí da premiação, do projeto de vocês aí que foi premiado, eu gostaria de saber um pouquinho de cada um de vocês, começando aí pelo professor Emerson. Então, bom dia. Né, bom dia, eu agradeço a presença de vocês aqui. E gostaria que vocês comentassem, que você, Emerson, nesse primeiro momento, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, o porquê da sua escolha desse curso de GPI, como que é a sua atuação como tutor no curso de GPI à distância, né? Afinal, foi por aí que você conheceu o Alex também, exato, né? Exato. Alex, aluno do GPI do EAD também, agora já formado, né? Isso. Então, tá. Então, deixo a palavra com você, Emerson. Bom, primeiramente, eu sou técnico em mecânica, formado pela Cefet, hoje a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E depois eu fiz 2 anos de física, só que eu trabalhava nas indústrias. E aí, nessa parte, né, de estar trabalhando em indústrias, você sempre tem que fazer o seu período por turnos. E aí, fazendo um curso de graduação normal, né, em que você tem que todos os dias estar presente na sala de aula, e aí fazendo essa transição de turnos, uma vez você está de dia, uma vez à noite, outra vez de madrugada, né, ou à tarde, né, e depois de madrugada, não tem como você fazer um curso normal. Então, eu fiz 2 anos muito conturbados, tive que trancar a graduação, e aí, certo dia, trabalhando numa empresa, cheguei estava parado no sinaleiro, e daí me entregaram um panfleto da Uninter, que na época era a FATEC Internacional. Ah, sim. Isso foi em 2005. Aí eu fiquei olhando assim, poxa, como é que é uma graduação à distância? E achei bem interessante toda a tecnologia, todo o material didático, como que eram as aulas. E aí eu consegui observar que a Uninter ela tinha vários polos no Brasil inteiro. E eu trabalhava também atendendo empresas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, trabalhava em São Paulo, Belo Horizonte. E aí como que você vai fazer uma graduação, sendo que você tem que passar 2 meses num determinado local? Aí eu conheci, entrei na Uninter, fazendo o curso de Gestão da Produção Industrial, que naquela época tinha até um outro nome completamente diferente, que eu nem lembro mais como é que era. E depois, quando eu tinha que fazer provas, assistir aulas, eu entrava então em contato com a tutoria daquela cidade, por exemplo, de Campinas, ou Belo Horizonte, ou então de Porto Alegre, e ia até lá para assistir às aulas, né, e fazer as avaliações também. Então, naquela época era obrigatório, né? Você era à distância, mas também havia a questão de faltas. Você tinha que ir até o polo, né, assistir às aulas. Depois, acabei me formando em gestão da produção industrial. Já em seguida, me ofereceram... a Uninter, ela disse que iria fazer um curso de pós-graduação em engenharia da produção. Mas esse era presencial. E é o mais interessante, né? A gente vem de uma escola que ela é presencial, depois a gente vai para uma escola que é à distância,
Depois, quando você volta para uma escola presencial, você fica... Já sente a diferença, Sente né? uma diferença muito grande, porque você não tem mais aquela autonomia, Exato. você não tem mais aquela destreza. Porque o aluno, à distância, ele é autônomo, né? Ele tem que ser autônomo para poder dar conta, né? Exatamente, mas mesmo assim, fiz a pós-graduação em engenharia de produção e depois já parti para o mestrado, né? E agora com mais outras duas, mais uma especialização em EAD, né? E aí fui convidado para trabalhar como tutor de logística e já em seguida assumi então a tutoria de gestão da produção industrial por estar formado na área. Aí hoje estou concluindo a pós-graduação em tutoria EAD e também sou pós-graduando de mais duas especializações, que é engenharia de manutenção e engenharia de suprimentos, que fazem parte, né, da mesma área acadêmica. Sim, né? e o seu mestrado também você está fazendo nessa área? Nessa área também, engenharia de produção, mais voltado e com a minha linha de pesquisa mais voltada à engenharia de manutenção em áreas de risco, né? Onde o funcionário está trabalhando num local onde ele produz, onde naquele local é produzido gás, é produzido um determinado tipo de explosivo, pólvora, alguma coisa assim. Como que ele pode fazer uma manutenção naquela área sem sofrer um dano, né? Ou uma explosão, ou alguma coisa referente a isso. Aliás, você estava comentando comigo antes de iniciar o programa que você é especialista em explosivos. Eu achei bastante interessante. Bem interessante. Eu treinado por pessoas que fazem parte do Exército Brasileiro. E aí eu treino também pessoas da Secretaria de Segurança Pública e Forças Armadas também. Ah, que interessante. Tá ok, Emerson. E você, Alex? Qual é a sua formação? Bom, nós já sabemos que é GPI, mas qual foi a sua motivação? Por que a escolha desse curso? Enfim, conta pra gente aí como é que é essa sua trajetória. Primeiramente, bom dia também. Bom dia, seja bem-vindo. Um privilégio estar aqui. E a formação inicial, eu comecei em 2003, eu fiz o Senai, quase no mesmo rumo dele, né, na parte de mecânica industrial. Daí fiquei um bom período sem fazer uma formação superior. Nesse período eu fiz bastante formações técnicas junto às fabricantes de equipamentos médicos, que é a minha especialização. E fiz em diversas marcas, né, que são fabricantes de tecnologias, entre as maiores, tanto na área de equipamento hospitalar como de equipamento de laboratório. Depois, por motivos de viagem, que eu sempre viajei bastante, teria que fazer um curso EAD ou não fazer, né? Então eu optei por fazer e me adaptei muito bem à metodologia, né? Daí, tanto que depois que eu me formei na graduação, acabei já na sequência iniciando a pós-graduação em engenharia da produção. Então, atualmente tem a graduação e a pós-graduação nisso, e a minha especialidade de profissional é em eletrocirurgia. Então, eu treino profissionais de saúde, principalmente médicos, durante procedimentos cirúrgicos, desde procedimentos de baixa complexidade até cirurgias de alta complexidade, como transplante de órgãos, cirurgias cardíacas ou de neuro, inclusive aqui em Curitiba, em São Paulo, outros lugares, a utilizar a tecnologia de eletrocirurgia, para poder utilizar ela para usufruir o máximo daquele equipamento, né? Então essa é a minha especialidade básica. Daí isso acabo fazendo, sou especialista de uma empresa, da empresa que começou a eletrocirurgia na década de 70, então é legal que a gente tem acesso a informações que são restritas, né? É só 3 profissionais que representam esse equipamento aqui no Paraná, então eu sou um deles, então isso é muito legal, né? Que você acaba tendo acesso a informações. Aliás, a pesquisa de vocês foi em cima nessa área aí da saúde, né? Que foi premiado pelo Santander. Na realidade, em 2011, eu vi que a Uninter, quando eu entrei lá no AVA, tinha um chamado dizendo que tinha revistas e tal, né? Eu entrei, revistas acadêmicas, daí eu entrei lá e pensei, vou publicar um artigo aqui, né? O pessoal pode, eu vou tentar também, né? Daí publiquei um. Daí nisso eu falei, não é tão difícil assim, vou tentar de novo, né? Daí tentei em outras, né? Daí nesse período de lá para cá, acabei conseguindo 12 publicações ao todo, né? Daí, nesse período, durante uma pesquisa que começou no final de 2011, eu percebi uma oportunidade de negócio. Só que não sabia assim na prática como fazer ainda, né? Para que serviria, como faria, porque logo em 2012 foi iniciado umas novas regras da chamada resolução da Anvisa 02 e 20,
que elas contemplam outras resoluções anteriores. Entendi. Então ali eu percebi que precisava fazer esse gerenciamento, que engloba uma série de coisas. Daí logo depois, no ano passado, 2013, a gente apresentou um projeto semelhante a este, só que englobando muito mais coisas. Mas foi bom participar, porque amadureceu a ideia, né? Daí esse ano a gente já refinou bastante e apresentou, daí a gente levou Então, Alex, ganhar. nós vamos deixar para você falar com Sim. mais detalhes na segunda parte do nosso programa. E nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em breve. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Olá, estamos de volta com o programa Vida Acadêmica. Estou aqui com o professor Emerson e com o Alex, que foram aí os premiados do concurso Santander, né? Do Santander Universidade. Bem, então agora vamos falar do trabalho de vocês de pesquisa, que foi premiado. E eu gostaria assim, de saber desde o início como que tudo isso começou, a ideia partiu da onde. Você já deu uma dica aí no bloco anterior, mas professor Emerson, você poderia comentar com a gente um pouquinho como que tudo isso começou? Qual foi a motivação quando apareceu lá o regulamento do concurso? Eu vou participar, vou convidar o aluno Alex, porque eu acredito que ele tem tudo a ver com o que eu quero também. Como que aconteceu tudo isso? Na verdade, foi bem diferente de tudo isso que você comentou. Foi bem diferente? Então conta pra gente. Foi bem interessante, porque na época eu era tutor de logística. Sim. E nesse mesmo momento havia um outro evento que vários professores da Uninter saíram para participar daquele evento. E eu fiquei assumindo gestão de produção industrial interinamente e logística, que era a minha área. E aí eu recebi uma ligação do aluno Alex, em que ele comenta sobre, ele precisava de um orientador, ele queria trocar uma ideia, né? E aí ele começou a falar sobre vários assuntos e eu comecei a trocar ideia de igual para igual. Sim. Daí ele, poxa, professor, mas como que você sabe tanto? Eu falei, não, minha área de formação é tal, tal, tal. E aí a gente começou a conversar. E daí ele falou assim, você não gostaria de ser o meu orientador? Vamos, sem problema nenhum, posso te orientar. Isso no ano passado, né? Isso no ano passado. Isso foi em setembro do ano passado. E aí tinha o Prêmio Santander, tinha mais um enfoque e a gente começou a montar. Eu passei meu telefone particular, Skype, e-mail particular, e aí começamos a trocar ideia no horário que eu estava no meu escritório. Eu tenho um Isso escritório de tudo foi consultoria. feito à distância, né, Emerson? Porque Tudo o Alex não mora em Curitiba, né? Exato. Ele mora em outro local. Onde que você vive, Alex? É mais fácil usar o Paraguai de referência do que o próprio Paraná, porque eu moro em Marechal Cândido Rondon. Isso é certo. Interior, é próximo de Cascavel. Certo. Então essa Mais interação toda foi assim. Foi tudo via Skype, Que via bacana, telefone, hein? mensagem por Tudo celular. EAD mesmo. Tudo EAD, né? Encaixou direitinho. E aí começamos a trocar ideias sobre até mesmo o próprio Prêmio Santander do ano passado, né? O nono evento do Prêmio Santander Universidades, e com um projeto parecido com o que nós apresentamos. Era uma ideia um pouquinho, era muito mais ampla, né? Como até o próprio Alex comentou no bloco anterior. E daí nós nos inscrevemos, mas fizemos parte daqueles 5 mil, né, de início, os 20 mil do início, depois. Mas não passamos para as próximas fases. No ano passado foi 16 mil, exato, 16 mil quebrados. Esse foi 20.106. E vocês ficaram entre os 5 depois em primeira, é isso?
Foi assim a que eles, escolha não, não- eles chamam de vencedor, né? O projeto, Vencedor, porque são projetos de áreas completamente Sim, sim. diferentes, né? Entendi, Então, eles acabam chamando como vencedor. Daí, ao todo, na categoria nossa, foram 3 vencedores por qualidade acadêmica e um quarto, né? Um quarto. Por júri popular, né? Nós ganhamos voto popular 6 mil votos, né? Enquanto o pessoal ganhou 260 mil, né? Então foi uma diferença bem grande, né? Só que não, de maneira nenhuma desmerecendo, né? Claro. O pessoal teve o mérito deles, né? Sim. Mas daí nós passamos pela parte acadêmica, né? E o que me deixa feliz é que eu moro no interior do Paraná, né? Cidade pequena, 40 mil habitantes, estudo EAD. Desses 20 mil projetos, são de 1.067 universidades. Uma das que mais produziu projetos foi a USP, inclusive tinha gente da USP lá na final. Sim. E sendo sincero, assim, o pessoal de EAD, normalmente o perfil é pessoas que trabalham durante o dia, né? Então tem uma carga muito maior, né? Com certeza. Assim como eu. E já o pessoal, na maioria, não fazendo Do pré-julgamento, presencial, né? mas do presencial, do que estavam lá, a maioria são pessoas que só estudam, né? Então não tem a necessidade de trabalhar por uma série de questões, né? E isso foi legal, porque saber que a gente ultrapassou projetos da USP, que é uma universidade de referência, de pessoas que só estudam, Exatamente. entende? Com E a gente tem que certeza. trabalhar e estudar, então isso Uma foi... vitória e tanto para os dois, né? Para mim foi muito, muito positivo esse ponto aí. Parabéns mais uma vez, né? Obrigado. Mas voltando a falar dessa trajetória aí, do início até o fim, até esse troféu aí. Até chegar. Já está chegando. Então, aí no ano passado nós entramos, participamos do Prêmio Santander e ficou só na experiência, né? E aí, conversando com o Alex, o Alex até comentou, né? A gente poderia ver quais foram os projetos que foram vencedores, para a gente ter uma noção de como que além de onde que a gente errou. E aí começamos a observar, né, vários projetos, mas é interessante que não se encaixava nenhum na área, né, Sim. na área de saúde. Mas tudo bem. E aí o Alex me fez uma pergunta: e professor, o que você acha? Será que a gente avança no ano que vem e tal? Aí eu comentei com ele: Alex, isso aqui é igualzinho uma fila de banco. Se você sair da fila, você não vai ser atendido. É verdade. E aí né, nesse ano foi aprimorado mais ainda, foram feitos vários testes. E aí em maio, né, mais ou menos. Em maio começou de novo esse ano. Isso, em maio entrou, então a gente fica meio perdido nas datas. Né? Imagino. E aí foram postados esses mais de 20 mil projetos, né, e aí o nosso estava lá. E aí quando teve a primeira triagem, foram nos 5 mil, o projeto do Alex estava lá. Daí foi indo, né? E aí foi feito mais uma triagem, 150 projetos, dos 5 mil ficou só 150, o do Alex estava lá. E aí começou emoção, hein? Nossa, aí quando apareceu, foi pego só 42 projetos. Isso. E o do Alex estava lá. Só que salientar uma coisa, os 42 não vai para São Paulo ainda, né? Então a minha visão era assim, a gente comentava, se a gente chegar na semifinal lá, inicialmente eu já consideraria a vitória, porque pelo menos eu estaria lá para defender a minha ideia, né? Então a minha preocupação era enquanto estava só o papel, né? Então eu tinha preocupação se o pessoal compreenderia ou não compreenderia a ideia, né? Daí que essa fase 42 é só papel ainda, né? Eles vão pedindo, você vai fazendo. Então você teve a oportunidade de apresentar isso, esse teu trabalho, esse teu projeto. Sim. Que legal. Não apresentar pessoalmente. Não nessa fase. Entendi. Você vai melhorando o projeto. Então eles você avançou uma fase, aí eles te pedem um monte de requisitos. E aí você tem que fazer com que o teu projeto ele atenda aqueles requisitos. Foi onde que foi o maior pepino. Sim. Né? O Alex mandava para mim, aí eu revisava, ficava até 2 da manhã revisando, e mandava para ele pegava depois 1h da manhã, lá 7 e pouco da manhã e continuava e foi revisando foi uma luta mesmo, foi uma luta. Então cada dia era um leão, um tigre, mais uma floresta inteira que tinha que matar. E aí certa vez eu ouvi uma frase do Max Geringer, que ele comentou
é que você não alcança, não sobe o Monte Everest de uma vez só. Existem várias etapas que você chega até colocar a bandeira. Então é muito difícil, né? Não é simples, né? Você, eu vou me inscrever e pronto. Vamos esperar ver o que dá. Já ganhei o prêmio. E aí o Alex tinha um problema lá de internet na região. Conta pra nós, Alex. Um dia eu estava falando com ele, eu falei, comentei assim, tá dando delay, né? Falei, será que não é a sua internet? Ele falou, não, a minha não é, a minha é 70 mega. Eu falei, então é a minha mega só, então com certeza é a minha. Sua. Então, vamos discutir sobre os 70 mega que ele tem aqui em Curitiba. É isso, não vamos entrar no mérito. Mas e continuando, Emerson, aí... E aí, quando foi para os 42, tinha uma série de requisitos. Sim. Que aí o Alex teve que se empenhar em tentar responder aquilo ali, mandava para mim, porque nós temos um checklist. Sim. E aí, dentro do checklist, tinha que atender aqueles requisitos. E eram apenas 20 páginas. Quer dizer, como montar um projeto inteiro, fazer com que as pessoas entendam em 20 páginas, respondendo todos aqueles requisitos. Só o checklist tinha mais de 15? Só o checklist tinha 15 páginas. Então... Bastante exigente o concurso, né? É bastante bem exigente. legal. Uma colocação que a gente fazer é que depois dessa fase, lá na apresentação, o Banco Santander não julga, né? Quem julga são instituições de renome nacional e internacional. Então, a Academia Brasileira de Ciências, então ter uma pessoa representando ela, Sim. Editora Abril, Endeavor, que é referência nacional na parte de investimento e capital de risco, quem mais? Unisol, só empresas e instituições, né? Então, Sim. o fato de ter... por exemplo, a Academia Brasileira de Ciências tinha que tomar muito cuidado com o que você fala na parte técnica, Sim. porque ter lá um PhD que poderia te derrubar. Então, você tinha que tomar muito cuidado, ter certeza do que falava, dos embasamentos, né? E do Santander mesmo, acho que eram 2 pessoas só, né? Mas na comissão julgadora, nenhuma. Era só de fora, pelo menos que eu lembro. Então, fala um pouquinho pra gente, Alex, dessa sua pesquisa. Qual é o foco principal? O que te levou a escolher esse tema? Se ele faz parte da tua rotina de trabalho? Enfim, como é que tudo aconteceu aí? Na verdade, assim, eu trabalho em hospital, né? Então, tanto para alguns hospitais específicos, como para empresas, como a que eu citei de eletrocirurgia, que atende um leque enorme de hospitais. E eu sempre percebi que existia um monte de conturbações relacionadas à manutenção e metrologia e gestão de equipamento de saúde. Coisa que na indústria não existe. Então, você monta lá uma fábrica qualquer, você compra um livro de metrologia, estuda e bota para funcionar na indústria. Mas na saúde não funciona assim. Daí, eu comecei nessa pesquisa a ir a fundo para entender como é que funciona a legislação. E na legislação eu descobri um monte de coisas que vão ao contrário do senso comum de todo mundo, inclusive do que eu tinha na época. Sim. Mas coisas assim absurdas. É tão absurdo que o senso comum, ele muitas vezes é gerado até entre os profissionais e até mesmo entre a própria vigilância sanitária. Tanto que no mês de setembro a gente deu um treinamento num seminário de gestão de tecnologia para uma regional de saúde aqui do Paraná, para todos os fiscais e até para a diretoria geral, treinando os fiscais sobre como cobrar isto dos hospitais, porque é uma área que quase ninguém sabe atuar. Daí, finalmente, eu descobri uma série de coisas que eu não sabia, daí fiz o projeto do produto. O produto é um software que faz toda essa gestão. Entendi. Daí, inicialmente, era só aquela gestão básica, a ideia, né? Já que tem uma grande faceta ali da gestão que era muito complicada para mim na época. Eu pensei, não, vamos fazer só a gestão simples. Daí eu comprei um sistema para estudar aquele sistema, para mim fazer uma interligação, eu e meu colega, aquele outro sistema. Só que daí, estudando essa interligação, porque daí a gente ia fazer 50% num lado, 50% no outro, eu vi que o negócio não era tão difícil assim. Daí a gente abandonou pagar a licença daquele sistema lá e fomos estudar. Daí foi onde que a gente entrou em contato para trocar ideias sobre metrologia e ver o que dava para absorver da indústria para aplicar na área da saúde. Então, para finalizar, por exemplo, você vai lá na UTI. A UTI tem um equipamento que chama monitor multiparamétrico, por exemplo. Ele tem uma série de grandezas. Batimento cardíaco, saturação de oxigênio, por exemplo, monitorização de capnografia, pressão invasiva, enfim. Se for fazer a calibração... Depois vai ter embaixo assim, as letras, né, traduzindo o que... Exatamente. Vai ter uma legenda. Esse equipamento é aquele que fica fazendo o traçado do batimento e se caso você que está internado parado de ouvir é porque você morreu, né? Então, só para simplificar. Você fica reto assim. Fica reto é porque...
Mas aí se você morrer, você não escuta, né? Então, Pois é. Mas para simplificar isso, daí a calibração, ao contrário do que todo mundo pensa, todo mundo pensa que calibração é ir lá e ajustar. Mas não é. Calibração é conferir com dados. Então, se eu mando, por exemplo, esse instrumento aqui para calibração, e ele foi com 1 grau, supondo que seja um termômetro, 1 grau de erro, ele vai voltar da calibração com 1 grau de erro. Só que agora eu tenho um documento dizendo qual que é o erro dele e as incertezas associadas. Daí, aquele instrumento lá, aquele equipamento tem que ser feita a calibração dele. Só que, se eu for fazer na mão, os cálculos matemáticos, vai dar cerca de 12 páginas para calibrar um único equipamento. E ninguém faz. E na pesquisa, o que eu achei que foi legal, é que eu fiz amostras em vários hospitais aqui do Paraná, que é principalmente daqui, e nenhum fazia a calibração de verdade, daqueles que foi feito o estudo, né? Nenhum fazia a calibração. Eles faziam documentos dizendo que era calibração, mas eles não entendiam o que significava o conceito. Foi onde eu percebi. Falei, então vamos agora estudar isso aqui, ver como é que faz de verdade, porque eles estão fazendo errado. Sim. Daí, esses 12 páginas simplificou ao ponto da pessoa entrar no sistema, digitar uma linha de valores que ele colhe. O equipamento vai dizer 80 batimentos por minuto. Ele só joga os 80. Certo. Então, ele vai jogar vários valores que o sistema pede. Né? E depois o sistema calcula tudo sozinho e fala um valor, e ainda o sistema diz se aquilo ali pode ou não ser usado, aquele equipamento, entende? Poxa. Então, assim, é simples. A pessoa não precisa ter muitos conhecimentos na área, né? Ela basta seguir o procedimento que a gente elaborou para cada equipamento. Ficou relativamente muito simples. Poxa. Essa é a ideia do projeto. E não tem nada que atenda 100% hoje. O projeto ele é patenteado e não tem nada no mercado que faça todos os... Existe assim, metrologia, existe gestão, mas nada totalmente integrado na maneira como a gente criou do início ao fim, né? Certo. Então, E hoje... atendendo também a parte de legislação, né? Tudo, exatamente. Legislação também. Tudo. A gente fez do início ao fim, compramos, tem 3 armários lá lotados de normas ISO, né? Que a gente comprou, a BNT e IEC, para estudar como é que é o fluxograma, como é que funciona, enfim. Então, o sistema foi feito para indo ao encontro da ISO 9000, ISO 17025, que é de calibração, todas as séries da OIML, que é de metrologia legal. Então, foi bem pensado nesse sistema. E a grande parte legal lá do Projeto Santander é que a maioria do pessoal que apresentava projetos, tipo assim, eu desenvolvi uma patente, que se eu ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, é validado em laboratório, mas em grande escala eu não fiz, por exemplo, né? O nosso, a gente tinha o projeto e o produto testado. Então, já tinha laudos, por exemplo, o maior fabricante, o maior player de mercado da área de eletrocirurgia, que está aí há 40 anos no mercado, testou, então é uma empresa de referência, e ainda emitiu uma carta de recomendação. Então, a gente estava com várias cartas de recomendação de players da área de saúde, né? De fabricantes de renome, de hospitais que fazem alta complexidade, que já testaram, né? Então, isso no Paraná, São Paulo, Pará e Amapá, né? Então, já tinha um leque para demonstrar que não era só uma ideia falida, pelo contrário, já não estava era só uma ideia. comprovadamente, né? Isso, já estava testada, né? Testado já, né? Legal. Só estava ter dinheiro. Mas me conta um pouquinho os dois agora aí. Vocês foram premiados aí com uma viagem, né, de estudos, é isso? Exato. É para a cidade de Boston? A cidade de Boston fica na Babson College. E é um curso voltado toda a área especificamente para a área de empreendedorismo. Aí no meu caso, o meu curso é a nível para professor. Certo. E daí para o Alex é a nível de aluno. Certo. Então, provavelmente a gente vai na mesma época, né? Justamente para ter alguém para trocar ideia. Né? Mas aí a gente não vai estudar na mesma sala, né? Mas isso foi bem mas bacana. pelo menos estarão na mesma cidade, um faz companhia para o outro. Mas realmente vocês dois são motivos de orgulho para a nossa instituição, né? Para o Grupo Uninter. E gostaria muito de agradecer a presença dos dois aqui e desejar boa sorte, né, Alex? Sim. Parabéns pelo seu projeto, parabéns pela sua orientação. Obrigado. Como eu repito aqui, são motivos de orgulho para todos nós, Sim. né, para a nossa instituição. E que vocês consigam aí dar continuidade realmente a todo esse trabalho sensacional que vocês fizeram aí juntos, né? E deixo aí a palavra final para vocês, para se despedirem aí do nosso programa, tá? E agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Nós agradecemos, né,
o convite da professora Elis, né? A parte de pesquisa, que volta e meia eu estou trocando uma ideia contigo lá, né? Em questão de pesquisas. Agradeço também a vinda do Alex. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, né? De ter me escolhido como orientador. E vocês podem ter percebido, né, que são vários itens que ele apresentou, né, em tão pouco tempo, que fizeram com que a gente conseguisse o prêmio. Parabéns. Então, eu agradeço. Alex? E o que eu tiro assim por resumo de tudo que aconteceu, falando da premiação, né, não só do projeto, Sim. é que o projeto inteiro foi bem conturbado, né? Então, assim, não só pela natureza do projeto, porque ele era curto, né? Tem prazos curtos, Sim. né? Só que o que mais conturbava é que o Emerson acompanhou bem isso, né? De que os outros alunos, quer dizer, cada um tem seus problemas, né? Mas além do prazo ser curto, eu estava enfrentando um problema particular aqui em Curitiba, que minha mãe estava internada, né? Sim. Aqui no Angelina Caron, né? E até ela veio a falecer no dia que a gente... Ficou sabendo que ele passou para a final. Então, assim, foi uma fase bem conturbada, sabe? Mas eu posso simplificar que eu acho que tudo que levou a gente a ganhar, né, foi a perseverança da gente continuar, né? Porque foi uma fase bem... Né? Não sei assim, como te explicar isso, mas foi bem complicado mesmo, né? Mas daí, com a perseverança, a gente conseguiu focar no trabalho depois dos momentos difíceis, né? E acabou levando a ganhar o prêmio, né? Parabéns mais uma vez, sucesso de verdade. Obrigado. E sabendo agora que você ainda enfrentou todo esse problema aí, né, com a mãe, com saúde, então a gente fica aí bastante feliz que realmente foi merecido, né? E não foi à toa. Não, de jeito nenhum. e colocando aqui que foi a distância, né? Enfatizando isso que não é fácil, já de perto já não é fácil, imagina a distância, né? Exato. A gente postou o trabalho meia hora antes de acabar o prazo, né? Pois é, gente. Então tá bom. Tá, obrigada de novo pela presença, tá? E até o próximo programa.